Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos já adentrando o novo ano civil e nesse final de semana estamos concluindo o tempo do Natal. Na segunda-feira, agora, nós iniciamos o tempo comum durante o ano. Tempo comum com a primeira semana durante o ano, sendo que a leitura primeira nós vamos sempre fazê-la do ano ímpar, já que a leitura primeira do tempo comum durante a semana, ela pode ser do ano par ou do ano ímpar, como estamos em 2021, lembrando que nós iniciamos justamente o tempo comum sempre lendo a leitura primeira do ano ímpar. Diferente de semana, final de semana, quando nós temos três ocasiões, três oportunidades de ano A, ano B e ano C. E nós estamos aos domingos no ano B, que é o ano de São Marcos, a leitura do Evangelho. Nós lemos sempre o Evangelho de São Marcos, pelo menos a maioria das vezes, aos domingos. E nós concluímos o tempo do Natal com a missão dada a Jesus. Quando ele é batizado por João no Jordão, ele recebe a missão e começa a sua vida pública. Vai ser justamente um marco na vida de Jesus e na sua missão. A partir de aí, começa a sua missão de pregador, itinerante, de buscar os seus discípulos, chamá-los para acompanhá-lo, for escolher os seus apóstolos, tempo de pregação, de anúncio, enfim, o tempo da vida pública de Jesus, que vai depois culminar com a sua morte na cruz e sua ressurreição. Depois de 30 anos na vida oculta de Nazaré, Jesus, então, com o batismo de João, começa a sua vida pública. Por isso, termina o tempo do Natal e começa o tempo comum que vai agora do Natal, no final do tempo do Natal, até a terça-feira antes da Quaresma, e depois continua, da segunda-feira depois de Pentecostes, até o sábado antes do Advento. São 2 momentos do tempo comum. Então, nós concluímos nesse final de semana o tempo do Natal com a festa do batismo do Senhor. E ao celebrarmos a festa do batismo do Senhor, que é um batismo justamente como sinal da missão de Jesus, uma manifestação de Jesus, mais uma outra manifestação, e sabemos que o batismo de João era um batismo de penitência, chamando o povo a preparar-se para acolher o Messias. Portanto, Jesus não tinha nenhuma necessidade de ser batizado, mas o foi para manifestar a sua missão. E nos recorda também o nosso batismo, a nossa vida batismal, já que nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no seguimento de Jesus Cristo, para sermos igreja, povo de Deus. Se de um lado nós hoje celebramos o batismo do Senhor, que é a sua missão, nós recordamos também que pelo nosso batismo cristão, nós também recebemos uma missão, a missão de sermos cristãos, de sermos anunciadores do Evangelho no mundo de hoje e de sempre. Eis aí justamente a nossa grande e grave responsabilidade, caríssimos irmãos e irmãs. A liturgia do batismo do Senhor, ela está centrada naquilo que realmente aconteceu, que no Evangelho de Marcos é bastante sucinto, né? Ou seja, João estava pregando, anunciando que depois dele viria alguém maior do que ele, do qual sequer era digno de desamarrar as suas sandálias, dizendo que ele vai batizar com água, batismo de penitência, mas aquele que vem depois de João, ele vai batizar com o Espírito Santo, e aí conta então o episódio. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por São João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Nos evangelhos, meus irmãos e irmãs, sempre traz justamente esse episódio com mais ou menos detalhes, nos evangelhos sinóticos principalmente. Jesus é batizado por João no Rio Jordão, e aí se manifesta o Pai, este é o meu filho amado, o Filho está sendo batizado, e o Espírito Santo em forma de pomba, né? Ou seja, aparece justamente essa manifestação trinitária e começa justamente a vida pública de Jesus. Justamente a missão de Jesus que se inicia
com essa manifestação da Trindade. E isso vai estar claro também nas outras leituras. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, meus irmãos e irmãs, segunda leitura desse domingo, fala que Pedro, falando frente ao povo, dizendo que Deus, né, não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, aceita quem o teme e pratica a justiça. Isso, de uma certa forma, é eco de domingo passado, quando falava dos reis magos. Não é? Qualquer que seja a nação que pertença, Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E aí vem, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Ou seja, aí a gente é a marca, né, que começa a vida pública de Jesus. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, e andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Portanto, nos Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, marca justamente esse momento do batismo de Jesus por João. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus foi ungido por Deus e andou por toda a parte fazendo o bem. E é isso que no profeta Isaías é colocado, meus irmãos e irmãs. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Nós vamos ver aqui mais ou menos as palavras do Evangelho. Tu és o meu filho amado, em ti põe meu bem-querer, não é? Ele promoverá o julgamento das nações, ou seja, pus meu espírito sobre ele, nele se compraz a minha alma, não é? Eu, o Senhor, o chamei para a justiça e te formei pela mão, e te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Portanto, em Isaías já está profetizado, justamente, Deus fala, eis o meu servo, ele se compraz e eu pus o meu espírito sobre ele, né? Ou seja, vai anunciar a boa notícia para todos, vai justamente ser luz para as nações, curar os cegos, tirar os cativos da prisão e, enfim, levar a paz para a humanidade. Essa é a missão que já aparece em Isaías, que em Jesus, no batismo que ele recebe de João, é anunciado que esse é o Messias que vem trazer a vida para todos e é a marca do início da vida pública de Jesus. Ele se manifesta como aquele que veio para trazer a salvação a todos. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, a festa do batismo do Senhor nada mais é do que a festa da sua manifestação ao mundo. Nós estamos vendo que, de uma certa forma, nesses tempos de Natal, nessas celebrações de Natal, aparece essa manifestação do Senhor como aquele que veio para salvar a toda a humanidade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Já no Natal, nós vimos que vieram também os pastores, os magos. Os magos representam toda a humanidade também que vem de longe. E agora no batismo de Jesus aparece essa manifestação também que ele vem trazer a salvação a todas as nações, a toda a humanidade. Aí vem, meus irmãos e irmãs, aquilo que nós chamamos da universalidade da salvação. O Senhor nasceu para todos, veio dar a vida por todos, veio para que todos nós pudéssemos ser universais, católicos. Católicos quer dizer universal, ou seja, para que ninguém fique fora desse anúncio. Nós somos enviados ao mundo inteiro. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide anunciar a toda a humanidade a boa notícia. De uma certa forma, nós concluímos o tempo do Natal com esse anúncio universal, caríssimos amigos e irmãos, anúncio da universalidade da salvação. E o tempo comum, durante o ano,
agora as semanas que nos separam entre o final do tempo do Natal e o início do tempo da Quaresma, terça-feira antes de cinzas, é para que nós possamos ver que esse anúncio do mistério da encarnação, do Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós, deve estar muito presente em nossa vida. Depois vamos ter o tempo da Quaresma e da Páscoa, o mistério da redenção, e da segunda-feira de Páscoa, de Pentecostes, até sábado antes de Cristo Rei, antes do início do Advento, nós vemos, meus irmãos e irmãs, esse grande anúncio no tempo comum, que ele veio para salvar a toda a humanidade. É o tempo da igreja. O tempo da igreja nessas 34 semanas do tempo comum, que vai anunciar esse mistério da encarnação e o mistério da redenção. O tempo da igreja deve ir a todos os cantos, a todas as pessoas. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a igreja ela não cresce por proselitismo, por forçar ninguém a ser cristão, mas sim por atração. Ou seja, esse anúncio da boa notícia deve ser feito através da vida dos cristãos. Eu me lembro sempre da história que contam de Francisco de Assis, que chamou o seu discípulo, o seu confrade, para pregar o evangelho na cidade. E o discípulo, tudo curioso, saber como é que o pai Francisco iria pregar o evangelho. E aí conta-se que ele passou pela cidade, ele com o discípulo, e quando voltou, o discípulo perguntou, mas o senhor não ia pregar o evangelho? Nós não fizemos nada. Sim, fizemos sim, nós passamos testemunhando a comunhão e a unidade para as pessoas, pelo testemunho. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a igreja é chamada a testemunhar pela unidade, pela fraternidade, pela preocupação com o outro, com quem nós cremos e como nós cremos, que é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos também hoje, ao celebrarmos a festa do batismo do Senhor e ver a missão de Jesus, ver também a nossa missão de batizados. Nós que também fomos batizados em nome da Trindade, no seguimento de Jesus Cristo, de podermos também viver hoje o nosso carisma, ver hoje também a nossa missão. Assim como Jesus, no dia do batismo, aparece justamente essa missão de Jesus, missão do Messias, que nós também possamos, nós que somos enxertados nessa missão de Jesus, viver a nossa missão de evangelizadores. Nós temos dito e falamos muitas vezes que uma vez batizados, sempre missionários, que nós também, meus irmãos e irmãs, a concluirmos o tempo do Natal e começarmos o tempo comum nessa segunda-feira, possamos estar sempre tomando consciência que uma vez batizados, sempre missionários. Também sobre nós recebemos o dom do Espírito Santo para a missão, seja no batismo, seja na crisma, e que, tendo recebido o dom do Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos no Filho. E também experimentamos esse amor de Deus em nossa vida, que nos ama profundamente e está próximo de nós. Portanto, tem muito a ver o início da vida pública de Jesus com o batismo de João, também com a nossa própria vida e com a consequência da nossa própria vida. Por isso recordemos hoje, o dia do nosso batismo, e pensamos que se atualize em nossa vida a vida batismal, o nosso entusiasmo no seguimento de Jesus e no anúncio da boa notícia para todos, para que todos experimentem a vida e a salvação. Ao concluir o tempo do Natal, caríssimos amigos e irmãos, desejo que a experiência da encarnação continue em nossa vida, continue em nós enquanto igreja, essa presença no mundo, na sociedade, quem anuncia boas novas, boas notícias a todas as pessoas. Que também cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, possamos, vivendo o nosso batismo, viver a nossa missionariedade, que não vai contra o diálogo que temos com todos, vai nesse diálogo respeitoso com todas as realidades do mundo, mas é necessário que para dialogar alguém tenha a sua convicção, e suas ideias bem claras, a sua fé com toda a clareza, e as viva para poder dialogar realmente com generosidade com todos, respeitando essa diversidade toda. Que
temos realmente uma boa continuação da caminhada nossa. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.